Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Em razão da ausência de parlamentares em plenário, a presidência fará a chamada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, quero retificar. Convido o deputado Daniel Marques a secretariar os trabalhos e, de imediato, fazer a chamada aos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Não, grande expediente é comissão. Grande expediente. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado José Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Faz de novo. Seis presentes. Em razão da falta de quórum, a presidência suspende a sessão por 5 minutos. Está reaberta a presente sessão. Solicito ao secretário que providencie nova chamada nominal aos deputados para verificação de quórum. Nova chamada. Cancela essa. Agora você manda o cacete. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí,
Presente. Deputado Zé Dimar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deputado Luiz Estevão, presente. 9 deputados presentes. Acoro para discussão. Convido o líder do PL, Renato Rainha, para fazer uso da palavra. Convido o deputado Marcos Arruda, líder do PSDB, a fazer uso da palavra. Convido o deputado Luiz Estevão, líder do PMDB. Convido o deputado César Lacerda, do PRN. Convido o deputado João de Deus. Não havendo líderes presentes, passamos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado João de Deus, ausente. Convido a deputada Maninha, ausente. Passo a presidência ao deputado Daniel Marques. Eu estou na presidência da mesa aqui, viu? Tá bom? Dentro do comunicado de parlamentares, eu concedo a palavra ao deputado João de Deus. Na ausência, concedo a palavra à deputada Maninha. Na ausência, concedo a palavra ao deputado Manelzinho. Conceda a palavra ao deputado João de Deus, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, público aqui presente. Senhor presidente, eu várias vezes fui chamado aqui de corporativo. Em relação à categoria que eu sou oriundo, os policiais e bombeiros militares. Veja, senhor presidente, ontem à noite, policiais militares foram abordar um cidadão que estava com indícios de ter ingerido bebida alcoólica e se deparou com um procurador de justiça. Procurador de justiça, o homem que tem um conhecimento jurídico vasto, um homem que entende de lei, que entende do direito, agrediu os policiais militares e chegou a cuspir na cara de um policial. Eu pergunto a Vossa Excelência e a todos que estão me ouvindo:
Será que se o policial militar cuspisse na cara do procurador, ele hoje estaria na polícia? Qual o direito que tem um procurador de justiça agredir fisicamente um guardião da sociedade? Então eu quero fazer esse questionamento e dizer que, como presidente da ASPRA, Associação dos Praças Policiais Militares do Distrito Federal, que inclui também os nossos irmãos do Corpo de Bombeiros, nós vamos entrar com a queixa-crime contra esse chechelento desse procurador. Já que eu não posso mais falar aquela palavra, senhor presidente, eu vou falar que um procurador desse não vou falar porque o presidente sinalizou para mim que vai mandar retirar das notas taquigráficas. Então, um sujeito desse é chechelento, sim senhor, enche a cuca de cachaça para agredir os policiais que estão trabalhando em prol da segurança do povo. Nós vamos entrar com a queixa-crime contra ele, sim senhor, para que ele dê exemplo que o policial é útil à sociedade e está ali representando o Estado e não para levar uma cusparada na cara, como fez esse procurador chechelento, que deve ter problemas na cabeça, senhor presidente. Ele deve estar com problemas na cabeça e aí acha que o policial é culpado dele estar ingerindo bebida alcoólica e perder o senso de cidadão e de homem público que é. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Manelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados servidores presentes, liderança dos Sindiretas, estou usando a tribuna, mais uma vez, senhores deputados, para, desta vez agora, para apresentar um projeto de lei que assegura a retificação de enquadramento aos servidores efetivos que especifica e dá outras providências. Trata dos servidores concursados pelo edital 32, que aqui já conversamos algumas vezes. E o nosso projeto de lei assim se justifica pela lei 282, de 25 de dezembro de 92, os titulares do cargo de técnico de administração pública, do quadro de pessoal do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, SLU, estáveis, contaram com a oportunidade de retificação do seu enquadramento para o cargo de fiscal de posturas da carreira de fiscalização e inspeção instituída pela Lei 39, de 6 de dezembro de 89, em classe padrão, correspondentes ao que se encontrava. Ao mesmo tempo, no parágrafo único do artigo 1º desse diploma legal, se prescreveu que o seu capto igualmente se aplicava aos técnicos de administração pública do quadro pessoal do SLU, nomeados a partir de 1º de janeiro de 90 para a especialidade de fiscalização, visando a limpeza e higienização de vias e logradouros públicos. Tais servidores, por último mencionados, ingressaram no governo federal através do concurso público, edital 32/90 IDR, para o cargo de técnico de administração pública, especialidade 1, do quadro pessoal do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, SLU, destinado ao provimento do padrão 1 da terceira classe do referido cargo. Ocorre que os primeiros 37 candidatos aprovados no referido concurso público, edital 105, foram nomeados e empossados e, ato contínuo, transpostos para o cargo de fiscal de postura da carreira de fiscalização e inspeção, figurando parcela do seu total da relação nominal constante do decreto 14.502, de 21 de julho de 1992. A despeito da existência de considerável número de candidatos registrados no cadastro de pessoal concursado, CPC, do Instituto
Desenvolvimento de Recursos Humanos, DR, remanescente dos pré-falados editais 32 e 105, no aguardo da convocação para o exercício do cargo de fiscal de postura, em razão da aplicação da referenciada Lei 282, eis que a Secretaria de Administração do Governo Federal efetuou novo concurso público fiscal de postura, edital 224, de 25 de 93, e edital 26, 94, de 23 de 94, procedendo-se à convocação e nomeação de sucessivos grupos de candidatos, aprovado no certame em causa, em ofensa frontal aos preceitos constitucionais e às normas legais regulamentares. Esse projeto de lei, senhor presidente, ele busca reparar uma injustiça cometida com tantos outros servidores. Aqui nós temos uma parcela de concursados do edital 32, que busca o seu enquadramento na condição de fiscais de postura. Nesta casa apresentamos em outra oportunidade uma moção que foi aprovada por unanimidade, buscando sensibilizar o governo a justamente fazer o reenquadramento, ou seja, a transposição dos cargos, porque na realidade esses servidores fizeram concurso para fiscais de postura e foram convocados e nomeados para a função diversa daquela para a qual prestaram concurso. Nós queremos com esse projeto de lei, infelizmente, hoje teremos uma sessão solene nesta casa que vai atrapalhar um pouco a discussão da matéria, mas eu quero apresentar esse projeto para que ele receba numeração e nós possamos imediatamente, a partir já de amanhã, discutir a matéria e permitindo que esses servidores possam realmente serem reenquadrados, que possam reassumir aquilo que eles merecem por direito, conquistado através de concurso público, e que foram, infelizmente, colocados em outra função, em prejuízo da própria carreira a qual eles têm direito. Esse projeto está sendo apresentado hoje, e eu vou já pedir a partir de hoje, à medida que o projeto receba a sua numeração, um requerimento de urgência para que os parlamentares assinem e nós possamos votar esse requerimento e, consequentemente, permitir a aprovação do projeto, que vai reparar, senhores deputados, reparar uma injustiça muito violenta cometida contra os servidores que estão aqui reclamando e com direito o seu reenquadramento. Eu quero justamente pedir a Vossa Excelência a compreensão. Eu sei que você está com o tempo resumido, mas é uma questão importante. São servidores que foram esquecidos, que estão sendo esquecidos, e que esta casa não pode comungar com esse esquecimento, porque se assim fizer, está simplesmente concordando com a ação e a inércia do governo, que não quer atendê-los, que não quer ouvi-los, que não quer discutir, e, infelizmente, não quer fazer o reenquadramento, a transposição que eles têm direito por lei. Nessa nossa proposta de lei, nós trazemos aqui a discussão julgados no Supremo Tribunal Federal, de ações impetradas por outros estados, que foi justamente vitoriosa, tratando da mesma matéria. Nós queremos, com essa discussão, forçar o governo a justamente se equiparar aos ditames da lei, naquilo que já foi discutido na Suprema Corte, permitindo que os servidores possam realmente serem reenquadrados e assumir as funções para as quais fizeram concurso público. De forma que eu quero contar com a compreensão desta casa e que nós possamos ainda hoje assinar um requerimento de urgência, propiciando a votação desse projeto o mais rápido possível, para levar ao governo os subsídios necessários que ele permita a fazer a transposição tão almejada e tão justa, patrocinada e buscada pelos servidores. São essas iniciais palavras que eu pronuncio da tribuna, mas não deixarei a matéria passar batido. Estarei novamente amanhã, segunda-feira e todos os dias na defesa dessa luta dos servidores que vem há muitos anos buscando justamente o seu reenquadramento. Por enquanto, só essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Na ausência, conceda a palavra ao deputado Luiz Estevam. Passa a presidência ao deputado Manelzinho.
solicita ao senhor Daniel Marques que assuma a Secretaria do Trabalho. Ao mesmo tempo que solicito à segurança providência no sentido de permitir o acesso de moradores de Samambaia que se encontram, do Recanto das Índias, que se encontram fora da galeria. Evidentemente, assegurando a todos o mínimo de conforto e segurança necessária para o bem-estar dessa sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Manuel de Andrade assegura a retificação de enquadramento aos servidores efetivos que especifique e dá outras providências. Moção de autoria do deputado Maninha. Reivindica providência para instalar 2 semáforos na estrada Parque do Gama no respectivo retorno que dão acesso à entrada e saída da MSPW. Mensagem do governador do Distrito Federal. Tem levado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 479 de 95, que autoriza a restituição dos tributos indevidos pagos mediante a compensação com créditos tributários da Fazenda Pública do Distrito Federal e de outras providências, e que se converteu na Lei 937, de 13 de outubro de 95, publicada no Diário Oficial 199, de 16 de outubro de 95. Mensagem do governador do Distrito Federal. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 615 de 95, que autoriza a instituição da Companhia de Incentivo à Arrecadação Tributária e da outras providências, e que se converteu na lei número 336 de 13 de outubro de 95, publicada no Diário Oficial número 199, 16 de outubro de 85. Mensagem do governador do Distrito Federal. Tenho a honra de submeter elevada a deliberação dessa Casa Anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir a lei orçamentária anual de crédito suplementar no valor de R$ 4.200.000 em favor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Moção de autoria do deputado João de Deus. Sugere manifestação Câmara Legislativa do Distrito Federal junto ao comandante do Comando Militar do Planalto, solicitando providência no sentido de conceder elogio ao 3º Sargento do Exército Brasileiro, Abílio Teixeira de Oliveira Filho, lotado no Batalhão de Guarda Presidencial do Comando Militar do Planalto do Exército, pela matéria publicada no Jornal de Brasília, no dia 14 de 10 de 95, página 20, sob o título Sargento declara guerra à AIDS. Projeto de lei de autoria do deputado Marco Lima dispõe sobre alteração de gabarito de lotes comerciais e residenciais da cidade de Sobradinho e da outras providências. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Tenho a honra de submeter a elevada deliberação desta casa o anexo do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento fiscal do Distrito Federal no montante de R$ 3.647.600 à Secretaria de Trabalho em favor do Fundo de Solidariedade para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal. Ata da 75ª Sessão Extraordinária. Ata da 76ª Sessão Extraordinária. Ata da 77ª Sessão Extraordinária em 16 de outubro de 95. Senhor presidente. Deputado Marco Lima. Solicito dispensas da leitura das atas. A presidência acata e considera as atas lidas e aprovadas. Convido o deputado Geraldo Magela a fazer uso da palavra. Convido o deputado Luiz Estevão. Convido o Rodrigo Lemberg. Convido o deputado Odilon Aires. Convido o deputado deputado César Lacerda. Convido o deputado João de Deus.
Você já falou. Já falou. Convido a deputada Maninha. Maninha, eu fiquei com uma rosa vermelha. Você falou comigo que eu tinha acompanhado você. Maninha, seguidor aí, Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de fazer aqui um registro sobre o dia 18 de outubro, Dia dos Médicos. Acho que falar da minha categoria aqui nesse momento é falar do dia a dia desses profissionais dentro dos hospitais e centros de saúde, é falar das dificuldades que diuturnamente nós médicos estamos enfrentando no nosso dia a dia do atendimento ao paciente. Hoje o país vive uma dura realidade, uma realidade onde a verba destinada à área de saúde não é aplicada como se deveria aplicar. Hoje nós vemos alguns ministros, como o nosso próprio ministro da Saúde, sair em campanha para que se crie um novo imposto e que esse imposto seja aplicado na saúde. Será que é necessário um novo imposto ou será que é necessária a vontade política de um governo de considerar que saúde e educação são prioridades que devem, de uma vez por todas, serem respeitadas em nosso país? Eu visitei alguns países, como, por exemplo, a China, e vi naquele país esta prioridade ser respeitada. Ali, nós presenciamos um povo que é um povo sadio, um povo que tem acesso direto à saúde e à educação, e uma população que cresce a 10% o seu PIB anualmente. E o nosso país hoje é o campeão de cáries, o nosso país hoje é o campeão de desnutrição, o nosso país é o campeão das doenças, e esta é uma realidade que tem que ser mudada. Por isso, senhores deputados e senhor presidente, eu gostaria de fazer esse registro e registrar que não apenas o médico, mas todos os profissionais que formam a equipe de saúde têm que estar nesse dia lamentando o drama que vive a nossa população no campo da saúde. E gostaria de dizer que nós não temos nada a estar aqui parabenizando. Na verdade, nós temos que estar a lamentar. Por isso, gostaria de registrar aqui essas palavras e dizer que os nossos profissionais da área da saúde, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, todos eles, neste dia 18, deveriam estar junto com esta Câmara, tentando resolver as nossas questões desse setor. Mas, infelizmente, como nós não temos o poder da decisão, como, infelizmente, nós somos apenas profissionais que cumprimos o nosso dia a dia e o nosso dever, nós temos, através das nossos representantes, o direito, talvez, de estar aqui fazendo esse discurso e dizer que o dia do médico não é um dia de parabéns, mas é um dia de lamento. E espero que nós possamos, dentro de algum tempo, nacionalmente, estarmos aqui também fazendo uma festa e dizendo que o Brasil não é mais o campeão da doença e que o Brasil pode se tornar, sim, o campeão da saúde. Muito obrigada. Em função da aprovação do requerimento 373, o grande expediente da sessão ordinária será transformado imediatamente em comissão geral para a comemoração do Dia do Aviador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência um esclarecimento sobre, ainda da CPI da Terra, Vossa Excelência como segundo secretário, primeiro secretário, se Vossa Excelência pagou todas as horas extras aos funcionários que nos assessoraram na questão da CPI da Terra. Até porque eu vejo Vossa Excelência sempre com muito fervor, chamando o governo de velhaco que não paga os caminhoneiros. Pergunta a Vossa Excelência pagou as horas extras da taquigrafia, da segurança, etc.? Eu quero responder a Vossa Excelência que a chave do cofre não é minha, e do segundo secretário. Eu solicito que Vossa Excelência se intere melhor da questão e me formule outra questão de ordem, porque essa está indeferida por falta de objeto.
Mas Vossa Excelência falou para mim que iria pagar. Eu quero dizer ao novo deputado que não sou eu que faço pagamento. As horas extras que são mandadas para a Secretaria são encaminhadas ao setor competente de pagamento, que pertence à segunda Secretaria. De forma que renovo o meu apelo para que Vossa Excelência se intere e formule uma questão de ordem dentro da ordem. Mas Vossa Excelência é favorável ao pagamento da hora extra? Evidentemente, deputado, que todos que trabalham têm que receber. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, tem mais ou menos 500 moradores do Recanto das Emas que estão lá fora, impedidos de entrar, ter o acesso a essa casa. E eu gostaria que fosse estudado este caso, porque eu estou entrando com requerimento hoje, pedindo urgência na votação da lei, da minha autoria, que legaliza os lotes ocupados no Recanto das Emas. E eu gostaria que fosse tomada providência. Tem lá fora aproximadamente 500 pessoas. Eu gostaria que fosse liberado o acesso para eles também pudessem ter o acesso a esta casa. A presidência, já ouvindo o apelo de Vossa Excelência, Mas não foi tomada nenhuma já providência. solicitou a segurança que providenciasse, dentro do possível, o acesso das pessoas para que possam assistir à sessão. A segurança já está providenciando os meios necessários. Obrigado. Conforme decisão... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Daniel Marques. Eu quero hoje parabenizar, em especial, a deputada Maninha, que é médica, hoje pelo Dia dos Médicos. E quero, senhor presidente, também, ao homenagear os médicos do Distrito Federal, conceder o título de cidadão honorário ao médico Dr. Osaná Campos Guimarães. Em nome dele, homenagear todos os médicos do Distrito Federal. É um médico nascido aqui em Brasília, nascido em Planaltina, completa no dia 31 desse mês 90 anos de idade, passou 60 Queria o nome, anos... deputado, que... Questão de ordem, senhor presidente. A Só Vossa concluir. Excelência tem que colocar ordem na ordem de Vossa Excelência para poder a Correto. presidente entender. Estou concluindo, senhor presidente. E eu peço à presidência que coloque esse decreto legislativo de minha autoria numa sessão extraordinária desse mês, para que nós possamos fazer a entrega desse título de cidadão honorário a esse médico, doutor Osaná Campos Guimarães, que trabalhou toda a sua vida aqui nesta região, que hospedou a Comissão Cruz, que veio demarcar as terras para a implantação da capital federal, no Distrito Federal, aqui em Planaltina, e que passou toda a sua vida de médico, quase 70 anos de sua vida como médico, trabalhando de forma gratuita e atendendo a comunidade da região de Planaltina e toda essa região do centro-oeste do Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência inclua numa das sessões extraordinárias esse decreto legislativo para que ele possa ser concedido no dia 31, dia do aniversário desse médico famoso aqui nessa região. A presidência estudará a postulação de Vossa Excelência e oportunamente dará a resposta. Está transformada em comissão geral. Razão suspenda a sessão por 5 minutos. Sanha de um notável brasileiro, Alberto Santos Dumont, com seu balão número 6, partindo de Saint-Cloud, contornou a Torre Eiffel e voltou ao ponto de partida em menos de 30 minutos. Com esse fato, Santos Dumont, entre 25 concorrentes, levantou um cobiçado prêmio e assegurou para o Brasil o pioneirismo na dirigibilidade dos balões. Incansável era, porém, o seu gênio criativo. Aperfeiçoar seus balões era pouco. Seu maior sonho era produzir um aparelho que, utilizando exclusivamente a força
de seu próprio motor, pudesse erguer-se do solo e voar. Prosseguiu em suas pesquisas e 6 anos depois, em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, alçou voo numa máquina mais pesada que o ar, o 14 bis, consagrando-se assim internacionalmente como o pai da aviação. A história da aviação brasileira se compõe de um misto de pioneirismo e fatos marcantes. Figuras como Augusto Severo e o brigadeiro Eduardo Gomes, pelos esforços e heroísmo, entraram para a história tanto da aeronáutica como do país. Augusto Severo, deputado federal, que, dando asas ao talento inventivo, em 1901, idealizou uma nova tecnologia que viria a revolucionar a dirigibilidade dos balões. Infelizmente, face aos parcos recursos, esse notável herói nacional, apesar do reconhecimento do sucesso do seu invento, no voo inaugural do seu dirigível, foi vitimado em trágico acidente. Já o brigadeiro Eduardo Gomes se confunde com a própria história da aviação brasileira. Oriundo do glorioso Exército Brasileiro, consagrou-se como um dos heróis do Manifesto de 6 de julho de 1922, movimento conhecido como os 18 do Forte. Foi também o primeiro comandante do Grupo Militar de Aviação, que se firmou como um marco na história da aviação militar, o tão conhecido Correio Aéreo Nacional. Saliente-se que nesses primórdios da nossa aviação, esses heróis navegavam pelos nossos ares, atingindo os mais longínquos rincões do país. Muitas vezes, esses bandeirantes do ar lançavam-se num voo de ida sem certeza do retorno. O Correio Aéreo Nacional sempre destacou-se pelo idealismo de um grupo de aviadores militares, aos quais se deve o aperfeiçoamento da navegação aérea e a interligação entre as regiões brasileiras. Todavia, a aeronáutica, no contexto nacional, não pode ser vista somente como Ministério Militar. Ela abrange quase todas as áreas de apoio, suporte e de interesse da nossa nação. Os aviadores cumprem missões em nossas extensas áreas territoriais, no atendimento às populações mais necessitadas, no desbravamento da Amazônia, na busca incansável de tecnologia de ponta, na segurança de nosso espaço aéreo e na condução de todos os voos, civis ou militares. Ser piloto da Força Aérea Brasileira é abdicar-se do convívio da família e da convivência social. É deixar-se tomar pelo cumprimento do dever em detrimento de aspirações pessoais. A construção de Brasília é um exemplo vivo da atuação patriótica da aeronáutica. A primeira e histórica visita do presidente JK àquele distante e desértico cerrado do centro-oeste, palco da visão de Dom Bosco, foi feita em um avião da aeronáutica. Todas as etapas que se seguiram aquele momento primeiro, até a consolidação definitiva da capital da República, tiveram a participação decisiva das asas da aeronáutica. Hoje, passados 35 anos de sua inauguração, a grande comunidade dos aeroviários de Brasília tem atuação destacada na vida do Distrito Federal. São 25 organizações subordinadas ao Ministério da Aeronáutica, que correspondem a milhares de servidores, comandado por Sua Excelência, o Tenente Brigadeiro do Ar, Mauro José Miranda Gandra. Certamente, para fazer justiça ao papel da aeronáutica na edificação de um Brasil desenvolvido e socialmente justo, é que Brasília, capital da República e símbolo deste novo tempo, possui o seu desempenho urbanístico à semelhança de um avião. Como parlamentar eleito pela capital do país, não poderia deixar de registrar nos anais desta casa a importância do Dia do Aviador no cenário do Brasil e de Brasília. Ao encerrar, excelentíssimo senhor ministro Granda, leve o reconhecimento e o agradecimento dessa Câmara Legislativa pelos relevantes serviços prestados à nação e, em especial, ao Distrito Federal pela Força Aérea Brasileira. Obrigado. Tenho a honra agora de conceder a palavra
aos senhores líderes partidários. Inicio concedendo a palavra ao deputado Marco Lima, em nome da liderança do PT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor secretário de Segurança, general Gilberto Serra, neste ato representando o governador do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Mauro José Miranda Gandra. Excelentíssimo senhor primeiro secretário desta casa, deputado Manuel de Andrade. E meu companheiro e amigo, excelentíssimo senhor, autor do requerimento número 373/95, que viabilizou a realização desta comemoração, deputado Tadeu Filipelli. Falar sobre aeronáutica é o mesmo que falar sobre Santos Dumont. Falar sobre Força Aérea Brasileira é o mesmo que falar sobre Santos Dumont. Porque foi o brasileiro em que colocou o nosso país no rol de grandes países tecnológicos, em especial na área da aviação. Eu queria falar aqui um pouco, e muito rapidamente, sobre a nossa aeronáutica, sobre a nossa Força Aérea Brasileira, que hoje está responsável pela nossa segurança nacional, pela nossa segurança dos nossos ares do Brasil, pelo nosso espaço aéreo brasileiro. E com muita dificuldade, com a falta de recursos, com a falta de equipamentos, essa força vem muito bem desempenhando o seu papel no longo da história do Brasil. Essa força já teve vitórias marcantes que colocaram o Brasil, colocaram os brasileiros, de um modo geral, a se sentirem honrados em ser brasileiro, a se sentirem honrados em ter uma força aérea, em ter uma força aeronáutica, em especial, como uma força legitimamente brasileira, uma força que defendeu o país na Segunda Guerra Mundial, através do grupamento Santa Pua, e etc. Eu me orgulho de ser brasileiro e me orgulho, senhor ministro, senhores representantes da aeronáutica, oficiais, praças em que se encontram aqui, de ter realmente uma aeronáutica como a nossa. Agora, eu me entristeço em quando vejo entrar governos e sair governos e a questão de liberação de recursos, a questão de investimentos nas nossas Forças Armadas está a cada ano, a cada governo que passa, sendo reduzido a nada. A nada. Já provamos ao mundo inteiro e ao povo brasileiro em que nós temos cientistas de alto nível, nós temos tecnologia de primeiro mundo para disputar fronteiras e disputar realmente com os países que se dizem do primeiro mundo, no campo bélico, no campo da defesa. E a nossa aeronáutica, a nossa Força Aérea, não fica de trás, não fica por trás. Digo aqui, como exemplo, a participação nossa na construção da aeronave Chavante, junto com as empresas Aeromarche e Air Italia, italiana. Digo aqui, a nossa indústria aeronáutica, através da Embraer e demais empresas, na construção do famoso avião nosso, bimotor, o Bandeirante, que conquistou mais de 50 países do mundo, inclusive as primeiras potências. Eu vejo no Bandeirante a nossa verdadeira cara da indústria aeronáutica brasileira. E agora também o Embraer 120 Brasília, produto nacional, que também está despontando fronteiras. Tudo isso, senhores parlamentares, companheiros da imprensa. Tudo isso calcado e construído no suor dos nossos técnicos da aeronáutica, no suor dos nossos cientistas e com poucos recursos, com poucos investimentos. Aí vem outros e dizem,
Mas o Brasil é um país pacífico, não precisa gastar milhões e milhões com tecnologia, precisa sim. Precisa porque a nossa extensão territorial é muito grande, é enorme. Precisamos ter uma força aérea competente para cobrir todo o nosso espaço aéreo em questão de segundos, questão de minutos. Nós temos a região norte e nordeste que está precisando de uma força aérea muito mais presente. E só não tem, não é por incompetência, não é por desmazelo dos companheiros integrantes da Força Aérea e da Aeronáutica, não. É por desmazelo, é por descompromisso dos governos que vêm passando por esse país e não querer se investir e não querer se patrocinar. E venho aqui citar muito rapidamente o trabalho que vem sendo desenvolvido na nossa base aérea de Anápolis, que é uma base aérea que foi criada para defender o Centro-Oeste, defender Brasília, onde nós temos ali o grupamento de caças Mirage, que muito deficitariamente vem cumprindo com seu papel. Temos a nossa base aérea de Santa Cruz, onde temos empregados lá os caças F-5 Tiger. Mas tudo, senhores parlamentares, companheiros da imprensa, tudo aviões de caças já ultrapassados, que estão sendo aperfeiçoados, estão tendo manutenção diária, com poucos recursos. Ainda conseguimos ter a nossa Força Aérea, uma das melhores da América do Sul. Eu quero aqui defender a Força Aérea, defender a aeronáutica, pelo seu papel brilhante em que tem desempenhado perante a sociedade e perante o país. É preciso que nós, parlamentares legislativos daqui de Brasília, possamos sensibilizar os nossos parlamentares da área federal em que olhe com carinho a questão das Forças Armadas, a questão dos investimentos, das nossas pesquisas, para que realmente não falte recursos para essas pesquisas. Venho aqui, agora, em solicitar aos nossos parlamentares, ao senhor ministro da Aeronáutica, aqui, aos senhores representantes, em que é, inclusive, de bastante relevância e interesse, não só meu, como também deve ser do deputado Tadeu Filipelli e demais parlamentares, se fosse possível até um dia nós visitarmos aqui a base aérea de Anápolis, para termos o conhecimento, conhecermos realmente a fundo essa base aérea, que está responsável pela nossa segurança aqui da capital, segurança do Centro-Oeste. E para terminar também, eu não podia deixar de falar sobre uma coisinha muito rápida aqui. A questão do tratamento do nosso homem em si, do nosso profissional, seja ele do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. O tratamento que eu quero dizer é o tratamento humano em que se deva ter no interior dos quartéis. É sim, chegou a hora de se pensar, chegou a hora de se reformular os regulamentos disciplinares também das nossas Forças Armadas. Regulamentos que não venham quebrar, logicamente, com a hierarquia e com a disciplina que existe em qualquer instituição civil, mas regulamento que venha dar ao homem maior liberdade, que venha dar ao homem maior responsabilidade, sem autoritarismo. Espero que os senhores já encampem também essa bandeira de democratizar o interior dos quartéis. É uma maneira também de se valorizar o homem, o profissional, é uma maneira também de se dar um pouco mais de dignidade ao homem profissional, o homem aviador, e agradecer a presença dos nobres companheiros da Aeronáutica e elogiar a postura do meu amigo deputado Tadeu Filipelli de ter feito esse requerimento para se comemorar hoje o Dia do Aviador Santos Dumont. A presidência solicita aos senhores líderes maior brevidade na sua oratória. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor ministro de Estado da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Mauro José Miranda, excelentíssimo senhor secretário de Segurança, general
Serra, representando o governador, primeiro secretário dessa casa, deputado Manuelzinho, excelentíssimo senhor autor do requerimento, número 373/95, deputado Tadeu Filipelli. Esta casa hoje, ela muda a sua característica, até porque o deputado presidente peça que nós sejamos um avião para falar rápido, né? E comemorando o dia hoje de Santos Dumont. Então, para nós, senhor brigadeiro, é muito importante. Eu que sou um frustrado da FAB, porque quando eu era criança, eu queria ser aviador e não consegui ser. Mas a minha família contribuiu também, porque nós tivemos na aeronáutica um grande fabiano, que foi brigadeiro Ivan Frota, da nossa família. Nós acompanhamos, senhor ministro, muito de perto o trabalho da FAB, eu que fui administrador de diversas cidades satélite, e quando administrava o Gama, por um convite, todo o pessoal do brigadeiro Sérgio Candiota, que encontra-se aqui presente, e fomos conhecer a Sindacta. Como é importante conhecer o modernismo da proteção ao voo, que com toda dificuldade vem sendo feita nessa trajetória do nosso governo. Parabenizo o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e toda a sua equipe de trabalho. Sabemos que a nossa FAB irá cada vez mais engrandecer com pouco ou grandes recursos. Nós sabemos que a FAB está lá em cima, está trabalhando de qualquer forma. Não temos nada mais que possamos apresentar como deputados em querer ajudar a FAB, a Força Aérea Brasileira, porque tem como ministro Vossa Excelência, que vem dirigindo com toda a garra e com todas condições no engrandecimento dessa força. Nós sabemos muito bem de brigadeiro Eduardo Gomes, tão bem falado pelo autor do projeto, o eminente deputado Tadeu Filipelli, a quem parabenizamos. E eu, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, partido de Getúlio Vargas, que teve uma fase essencial no crescimento da FAB, eu só tenho uma mensagem a dizer a todos vocês: faça com que aquele convite do nosso amigo brigadeiro Sérgio Candiota seja estendido a mais gente de Brasília, para que possa conhecer, como tem conhecido de perto, o trabalho da FAB. E assim nós podemos, com uma mensagem, saudar aos fabianos. Senta a pua e até lá. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus, líder do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário de Segurança General Gilberto Serra, neste ato, representando o governador do Distrito Federal, excelentíssimo senhor ministro de Estado da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Mauro José Miranda, excelentíssimo senhor primeiro secretário desta casa, deputado Manuel de Andrade, carinhosamente chamamos de Manuelzinho, excelentíssimo senhor autor do requerimento número 373/95, que viabilizou a realização desta comemoração, deputado Tadeu Filipelli. Senhoras e senhores, a princípio, devo anunciar a todos que o general Gilberto Serra está fazendo aniversário hoje. Então, gostaria que... Muito obrigado, Cláudio, por aplaudir o general. Minhas senhoras e meus senhores,
Eu fui militar 19 anos da minha vida. Em 1994, fui expulso da Polícia Militar do Distrito Federal, porque era e sou ainda o presidente da Associação dos Praças Policiais Militares do Distrito Federal, que representa também os nossos irmãos do Corpo de Bombeiros. Fui expulso, inclusive, contrariando o artigo 125, parágrafo 4º da nossa Lei Maior. E eu, quando fui expulso, parece que tiraram alguma coisa de mim, tiraram parte da minha vida, porque o meu sonho de criança era ser militar. Como fui excesso de contingente no Exército, então optei pela Polícia Militar do Distrito Federal. E vivenciei ali dias importantes da minha vida e da vida de muitos companheiros que gostavam de ser militar. Como o deputado José Edmar Cordeiro, que ostenta orgulhosamente a sua reservista, assinada por um famoso, que apesar de eu não ter servido nenhuma das forças, conheci por ouvir dizer, o Ney Noronha, tenente-coronel, que muitos dos senhores devem conhecer. Está aqui, quando o deputado Zé Edmar era da Aeronáutica. Então, falar da Aeronáutica é falar da força mais moderna e mais inteligente, sem desmerecer as outras duas forças. Até porque eu acho que deveria ser Forças Armadas, com o segmento da Aeronáutica, Marinha e o Exército. Eu, outro dia, num debate no Congresso Nacional, fui contra a Polícia Militar e o Bombeiro ser força auxiliar do Exército. Porque quem é força auxiliar da Aeronáutica e da Marinha? Não tem. Então, eu quero pedir, senhor Brigadeiro, para que Vossa Excelência faça um grande esforço junto à Presidência da República para melhorar também a condição de vida da família da Aeronáutica, da família militar. Até porque não existe a instituição sem o homem. E o homem é o maior patrimônio que a instituição tem. Então, isso que eu quero dizer. Parabéns à Aeronáutica, parabéns a todos aqueles que se sentem felizes por ser militar, para que no futuro alguém não venha escrever isso aqui, seu ministro. O militar, vítima do abuso de autoridade. Nós não queremos que no futuro o nosso país alguém escreva isso aqui. Nós queremos sim ser guardiões do nosso torrão, da nossa soberania e ter condições de vida para manter a nossa família e no final de nossa carreira dizer, eu tive orgulho de ser militar. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado, excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do PMDB. Senhor presidente, autoridades presentes, em nome da liderança do PMDB, usará da palavra o nobre deputado Jorge Cauí. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nosso grande amigo, o deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário de Segurança, general Gilberto Serra, nesse ato, representando o governador do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor ministro do Estado da Aeronáutica, tenente brigadeiro do Ar, Mauro José Miranda Gandra. Excelentíssimo senhor primeiro secretário da Casa, nosso companheiro, deputado Manuel de Andrade, meu caro amigo, autor do requerimento, companheiro de bancada, deputado Tadeu Filipelli, que viabilizou a realização dessa comemoração. Em nome da bancada do PMDB, nosso líder, deputado Luiz Estevão, nosso companheiro Benício Tavares, Manuel de Andrade, Daniel Marques, Dimar Pirineus, nosso presidente do partido no Distrito Federal de Loares, nosso companheiro Tadeu Filipelli. Eu fiz questão hoje pedir ao nosso líder que me concedesse a palavra
porque eu, desde criança, tive uma vocação muito grande pela aviação. Morei em Rio Verde em 45, 50 anos atrás, e fiz o curso de piloto e me brevetei. Brevetei, mas voei bastante em Rio Verde, voei em Goiânia e brevetei Uberlândia. O meu examinador foi um colega de infância. Ele era um dos grandes destaques na aeronáutica e fez questão de que fosse a Uberlândia para que nós recebêssemos o brevet. E ele me examinou. Eu fui o único dos alunos que chutou parafuso, fiz luta, um punhado de coisa. E voltei para Rio Verde uma época e voei muito no estado de Goiás, Mato Grosso, sobre aquelas matas, e realizei meu sonho. Mas meu sonho era maior. Esse meu amigo conseguiu para mim, na Varig do Rio Grande do Sul, o ingresso para copiloto. Eu faria um curso de copiloto e entraria na aviação comercial. Mas a família envolveram, minha família envolveram e não deixaram que eu fosse. Vocês já viram um amor de mãe, uma mãe chorando e tal. Então eu resolvi botar os calços no avião, nunca mais voei. Voo hoje, os voo comercial. Mas eu tive a realização da minha vida, voei, sou piloto. Sou piloto aposentado hoje, com 72 anos de idade, vou fazer agora em janeiro. Mas a gente sente essa alegria, felicidade, principalmente de vocês aqui. Se eu pudesse um dia na vida ter botado uma farda dessa, seria a maior coisa da minha vida. E ver vocês de farda aqui hoje, abrilhantando, iluminando a nossa Câmara Legislativa, porque vocês são os baluartes do ar. Vocês são as criaturas que hoje dão testemunho daquilo que prestaram ao nosso Brasil. Muitos de vocês que talvez já tenham aposentado também, mas tantos outros estão aqui que ainda estejam voando. Veja bem, nós temos as máquinas voadoras hoje, essas máquinas potentes, hoje vemos máquinas aí, já vimos até de 500 passageiros. A tecnologia moderna da evolução da aviação, mas se não tiver o piloto, o homem, a máquina não voará. Então vocês são importantes. E nós ficamos hoje felizes quando nosso nobre colega Tadeu Filipelli teve a felicidade de comemorar o Dia de Aviação nessa casa. Eu confesso, Tadeu, eu fiquei gratificado de ver vocês hoje aqui. Senhor Brigadeiro, é bom a gente sonhar. Eu sou um sonhador. Nessa reencarnação acabou, mas talvez em outra eu voltarei para ser piloto. Voltarei, se Deus quiser. E queria dizer, senhor Brigadeiro, que há 20 anos atrás chegou uma senhora, um artista, e me levou um quadro embrulhado de presente, uma obra-prima. Quando eu abri, era a casa onde nasceu Santos Dumont. E essa obra-prima está no meu gabinete no Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, na qual sou presidente, cuido de 240 velhos. Essa obra-prima está lá estampada. Todos os dias eu namoro essa obra e vejo que beleza um brasileiro inventar o avião. E, através da evolução dos tempos, hoje nós temos os aviões mais modernos do mundo. Então, com a maior simplicidade, com a maior humildade, agradeço meu líder, Luiz Estevam, ter concedido essa oportunidade de falar com vocês, mas falo com coração. Falo com coração, porque para mim é uma felicidade ver vocês hoje aqui. Parabéns, Aeronáutica, parabéns os pilotos, os brasileiros, parabéns os pilotos de todo mundo, parabéns a vocês estar aqui. Muito obrigado, senhor Brigadeiro, pela sua presença. Muito obrigado. Tenho a honra, neste momento, de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Mauro José Miranda Gandra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhor secretário de Segurança, general Serra, representante do governador do Distrito Federal, senhor secretário da Câmara, deputado Manuel, senhor deputado Tadeu Filipelli, senhores
deputados, senhores oficiais generais, senhores oficiais, senhores graduados, minhas senhoras e meus senhores. Na verdade, é um momento de muito carinho que eu vejo nesse recinto hoje da Câmara Distrital. Eu vou procurar ser breve, mas sou obrigado a responder algumas das preocupações extremamente válidas dos deputados, os oradores que se sucederam, mas eu não poderia deixar de começar essa palavra para destacar pioneirismo. Pioneirismo é Santos Dumont, que nessa semana nós comemoramos como pai da aviação, no dia 23, o dia do aviador. Pioneirismo é Força Aérea Brasileira, Ministério da Aeronáutica. Por tudo que tem feito nesses seus 54 anos e, por que não dizer, muito mais, porque, na verdade, as raízes da Força Aérea Brasileira remontam ao Exército Brasileiro, na sua aviação militar e a Marinha, que antes mesmo de criada a Força Aérea já adentravam esse Brasil aí, mantendo a nossa soberania em lugares como a Amazônia, patrulhando nossas costas, e que depois, por um ato como foi destacado aqui por um dos oradores, de grande sensibilidade e visão do então presidente Getúlio Vargas, essas duas aviações foram reunidas numa só, com a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941. E ainda com a inteligência e a oportunidade de trazer também o então Departamento de Aviação Civil, que pertencia ao Ministério de Aviação e Obras Públicas, colocando sob a égide do Ministério da Aeronáutica tudo que diz respeito à aviação nesse país. Seja a aviação civil, seja o controle de tráfego aéreo, seja a indústria aeroespacial, a administração aeroportuária, controle da navegação aérea. Portanto, falando de pioneirismo, nós não podemos deixar de falar também de Brasília, porque Brasília é uma cidade pioneira. Pioneira a nível de trazer para o interior do Brasil o desenvolvimento, de irradiar com essa sua mudança para o interior, para todos os estados e capitais, aquilo que é o desenvolvimento que todos nós esperamos para o nosso país. E quando falamos nesses três pioneirismos, nós lembramos de uma parceria que foi aqui também citada. É uma parceria indissolúvel e que, de certa forma, torna muito significativa, senhor presidente, senhor deputado Tadeu Filipelli, a quem eu agradeço especialmente essa lembrança e esse carinho de ter proposto, através de um requerimento, essa sessão solene. Eu dizia parceria indissolúvel, que foi a fundação de Brasília, a implementação de Brasília. Cada tijolo, cada ladrilho, cada primeiro item de alguma instalação nessa cidade foi trazida, como foi dito, por aviões da FAB. Pelos Douglas, pelos C-82, e só assim era possível ter construído essa cidade. E nós nos orgulhamos disso. Porque, de certa forma, nós implantamos uma capital moderna, claro, sob a visão de um homem que teve essa visão à época, o presidente Juscelino Kubitschek, aqui no meio do país. Mas, procurando responder algumas daquelas ansiedades manifestadas absolutamente válidas. A primeira sobre o aspecto de democracia dentro do nosso quartéis. Naturalmente, o referencial que eu vou fazer, ele é muito profissional e precisa ser assim entendido e não como destaque para as demais forças. Mas os senhores se lembrem que dentro de uma cabine de avião, onde convivem piloto, copiloto, os mecânicos, o radiotelegrafista, a
às vezes operadores, é preciso que haja muita interação. E é essa interação dentro de uma cabine de avião que se desdobra para dentro dos nossos quartéis, de nossas bases aéreas. Eu posso assegurar aos senhores que isso é uma verdade. Seja nas nossas escolas, seja na maneira com a qual são tratados os nossos assuntos, mesmo considerando a hierarquia, a disciplina e os diferentes círculos militares. Uma outra preocupação que foi muito bem lembrada aqui por um dos oradores é exatamente o aspecto apoio ao homem. Esse aspecto, ele tem sido uma constante no Ministério da Aeronáutica. Realmente, ele teve uma degradação nos últimos, digamos, 5 anos por problemas orçamentários, mas ele hoje é alvo de nossas atenções, e quando eu digo de nossas, não é do ministro, é do alto comando, em suma, de toda a oficialidade, e eu tenho certeza que o resto da tropa tem sentido. Eu tenho dito que a Força Aérea e o Ministério da Aeronáutica, eles se sustentam em cima de 2 pilares que são pilares dinâmicos. São as 2 pernas do trem de pouso do Ministério da Aeronáutica, fazendo uma imagem de aviação. Uma dessas pernas de força, como nós chamamos no trem, é o equipamento e a manutenção. A outra perna de força é o homem. Sem essas 2 pernas de força, um avião não decola. E sob o aspecto ser humano, homem, a preocupação hoje é muito grande. Nós temos um programa que está inserido já no nosso plano estratégico aeroespacial, que é um programa de apoio ao homem. Seja na área de saúde, de educação, seja na área de habitação. E Brasília, novamente, de forma pioneira, e eu volto aqui com outro pioneirismo, está implantando no sítio do Gama 2.600 residências que não serão residências da nação, serão residências próprias de oficiais graduados, cabos, taifeiros e civis do nosso Ministério. Para não me alongar, eu acho que bastaria esse subprograma para justificar o que eu digo em termos de apoio ao homem, notadamente em Brasília. Quanto ao problema orçamentário, esse sim, de grande preocupação, tem sido o nosso pesadelo, como eu disse, nos últimos 5 anos. Entretanto, eu tenho a palavra do presidente de que este ano nós vamos voar mais 20 mil horas do que voamos o ano passado, e o ano que vem mais 25 mil horas do que voamos esse ano. É um esforço muito grande. Nós temos que estar sempre trabalhando junto à equipe econômica. Os senhores imaginem que isso realmente é difícil, mas o presidente da República tem essa consciência. Ele foi chanceler, ele tem uma visão de país com uma estatura estratégica muito importante, notadamente no Concerto das Américas, e um país com essa estatura estratégica tem que ter forças armadas compatíveis com seu peso específico no Concerto das Nações, como eu disse, notadamente nas Américas. Portanto, de certa forma, eu gostaria de tranquilizá-los a nível de que o que precisa ser feito e deve ser feito está sendo feito pelo Ministério da Aeronáutica, seja em termos políticos, seja em termos técnicos a nível da nossa Secretaria de Economia e Finanças. Portanto, essas eram aquelas respostas que eu gostaria de dar, aquelas ansiedades aqui manifestadas, e, sobretudo, para reiterar que alguns dos oradores foram extremamente sensíveis. Aqueles que tiveram, por exemplo, como o